Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. Eu estou novamente aqui com o Flávio no bloco 2 desse tema tecnologia. A gente vai falar um pouco agora sobre a nova demanda da portaria virtual, o novo escopo de portaria virtual que está acontecendo no mercado, o amadurecimento desse mercado de portaria virtual. Agora me fala uma coisa, a gente se tocou um pouco na questão da mudança, você tocou da questão da portaria virtual. Eu queria tocar na mudança da entrega da portaria virtual. Quando que eu vou falar? 2016, 2015 foi quando eu comecei a ter, 2014 eu comecei a ter meu primeiro contato de portaria virtual. Mas assim, no início se vendia portaria virtual com substituição de recurso humano para poder fazer diminuição de custo de passivo trabalhista. Passivo trabalhista tanto posterior quanto o atual, ou seja, diminuir a mão de obra, né, o MOD que chama, o custo de mão de obra direta, pela tecnologia. Não, então tá bom. Muitas pessoas colocavam lá o porteirinho que comunicava direto com a unidade e a redundância era a ligação na portaria. Tinha muitas pessoas que nem tinham essa redundância, hein? Era só um perímetro, isso foi evoluindo. E hoje a gente tem um conceito totalmente diferente. O conceito de hoje, qual é na realidade da portaria virtual? A portaria virtual ou portaria remota, né, a ABESE, por exemplo, ela tem, que é a Associação Brasileira das Empresas de Segurança, ela tem o nome portaria remota como o atendimento 100% feito remotamente. E o portaria virtual é aquele que você automatiza o sistema de portaria para que o próprio morador faça um atendimento com feedback de uma central de monitoramento, né, por exemplo. Mas existem muitas variantes aí que o consumidor pode encontrar no mercado. E isso, inclusive, é algo de se atentar muito. O síndico, o conselho, quando vai fazer a contratação de um sistema desse, ele vai encontrar muita divergência, muita informação no mercado. O que a Presença Tecnologia entende como um sistema de portaria remota? Um ecossistema complexo. Esse é o primeiro ponto. Existe a redução de custo em alguns casos? Sim, existe a redução de custos em alguns casos. Existe a quebra do passivo trabalhista? Com certeza. E isso o condomínio pode ficar tranquilo, porque você sim vai... Aquele fantasma do passivo trabalhista, daquele profissional que está há 20 anos trabalhando no condomínio, você não sabe quando vai conseguir o valor para resolver, para solucionar essa questão, isso não vai existir mais, o passivo trabalhista não vai existir mais. Mas o custo mensal de um ecossistema de portaria remota, ele está muito ligado ao que o condomínio precisa de serviço. Poxa, como assim? Portaria remota, antes de tudo, é uma manutenção bem feita no condomínio, preventiva e corretiva. Porque antes, quando você tinha um porteiro no seu prédio, muitas vezes o portão de veículo não funcionava e o seu João ia lá correndo e abria o portão manualmente. O morador olhava para aquilo e para ele está tudo bem. O morador ele tem que entrar e sair do prédio, o restante é perfumaria. Ele está preocupado sim com a segurança? Está. Ele está preocupado com a economia? Com certeza ele está. Mas o dia a dia do morador é entrar e sair do condomínio. E com o sistema de portaria remota, você não vai mais ter imediatamente uma pessoa para sair correndo ali da guarita, né, ficando desprotegido e abrindo o portão com a mão. Você não vai ter isso. Então o sistema de portaria remota tem que garantir que aquele portão funcione de maneira eficiente, as 10.000 vezes que ele vai abrir por mês. E o morador às vezes não sabe disso. O morador não faz ideia. Por quê? Porque ele, morador, vai sair uma vez e entrar uma vez. Só que ele mora num condomínio de 150 unidades. Então, se você faz o cálculo diário, é um uso absurdo. Então, o ecossistema comporta uma manutenção bem feita, um sistema bem feito, os sistemas de interfonia têm que funcionar de maneira perfeita, os sistemas de CFTV de câmeras, muitas vezes o sistema de CFTV do condomínio, o sistema de gravação do condomínio, ele não funciona. Você tem câmeras que ficam piscando, câmeras que não funcionam direito, mas aquilo é sempre postergado pelo condomínio, nunca é resolvido.
para o sistema de portaria remota funcionar de maneira adequada, o sistema de câmera tem que funcionar sempre, e todas as câmeras. Não pode ter aquela conversa de, precisei de uma imagem e não teve. Isso não pode acontecer. Então, assim, quando a gente fala de um sistema de portaria remota, primeiro a gente está falando disso. A gente está falando de uma gestão de tecnologia do condomínio. A gente está falando que todos os sistemas do condomínio têm que funcionar de maneira perfeita. E isso tem um custo. Tem um custo de manutenção preventiva e corretiva, que às vezes o condomínio não contabilizava. Esse é um ponto importante. Às vezes o condomínio apagava incêndios. Quando o portão parava de funcionar, ele chamava um serralheiro, chamava alguém para ir lá, pagava uma diária para esse cara, e aí daqui 3 semanas o portão parava de novo. Hoje não. O condomínio que tem uma portaria remota adequada, esse sistema vai funcionar sempre. Por 1, 2, 3, 4 anos. Deu problema 4 horas da manhã, a empresa tem que ir lá e fazer a substituição do equipamento. E isso tudo tem o quê? Um investimento. E aí a gente está falando também de armazenamento de imagem. O condomínio armazenava a imagem ali num DVR dentro do condomínio, de qualquer jeito, por uma semana. Não, você está falando de um sistema de portaria remota que vai armazenar a imagem local e remotamente. Você vai garantir dupla segurança para o sistema de CFTV do condomínio. Se tiver qualquer tipo de situação, às vezes até uma sabotagem, que pode acontecer, um funcionário, um prestador de serviço do condomínio fez alguma coisa errada e ele fala, ai meu Deus, eu vou ser pego, ele vai lá e quebra o gravador. Não tem problema, as imagens estão gravadas remotamente em tempo real. Então você tem, hoje em dia, recursos para garantir essa segurança. Sistema de comunicação de voz. Antes ficava aquela história assim, mas o seu João falou uma coisa para o morador falou outra coisa para o seu João. Sistema de portaria remota não. Teve a comunicação, é auditado, é armazenado esse áudio. Qualquer problema você consegue ir no detalhe. Você consegue no detalhe. Então hoje, o que a gente está falando de um sistema de portaria remota? É uma automação de cinema no condomínio. É realmente algo que vai te garantir a preservação das imagens, vai te garantir a preservação do áudio, vai te garantir a preservação de quem entra e quem sai no condomínio, e tudo isso com suporte 24/7, 365 dias do ano. É muito mais do que só uma contratação de uma pessoa remotamente que vai atender um interfone. Mas aí eles vão dizer aquela questão, né? Eu converso muito com o Leonardo e a gente sempre fala, o Leonardo sempre fala aquela questão do 1 para 1. Você nunca vai ter o 1 para 1. E é o que os moradores eles sempre questionam. Poxa, mas e se acontecer tal coisa? Quer dizer, eu acho que o síndico ele tem que entender que você tem um ganho expressivo na questão da segurança, mas você precisa estar preparado também para trabalhar a questão do atendimento local, né? E entender que o que você vai estar entregando para o condomínio é muito mais do que você já entrega hoje, né? Talvez com uma redução de custo, que muitas vezes é uma redução de custo, sim, mas não é como era antes de 50%, 60%, né? Mas com uma forma de entrega e atendimento muito diferente, que você não teria. Claro. Esse 1 para 1 é interessante em que sentido? Tá? Existe uma falsa sensação de disponibilidade. Esse é um ponto importante. A gente sabe que quando tem um funcionário local no condomínio, ele está ali. Mas esse funcionário ele pode também ter um imprevisto. E o ser humano, ele fica no máximo 20 minutos, ele consegue prestar atenção, por exemplo, em um sistema de CFTV. Sim. Depois ele dispersa. Pois é. Então é uma falsa sensação. Quando a gente fala de um sistema de automação, de um sistema de portaria remota, sim, tem que ter a participação dos moradores, isso é fundamental. Não vai ter uma pessoa lá imediatamente, caso aconteça alguma coisa, é impossível, né? Se alguém promete que no mesmo instante vai acontecer alguma coisa, vai ter uma pessoa lá, não. Quem vai ter que ser essa retaguarda? Vai ter que ser o próprio condomínio. Como assim, Flávio? Você tem os grupos no condomínio que são os grupos responsáveis por esse suporte imediato. Você tem listas de emergência que são determinadas no momento que você faz a implantação da portaria remota, onde se acontecer algo imediatamente, que precise de um apoio imediatamente, você vai ter uma lista de emergência que está no condomínio para dar um apoio. Que é o novo perfil de uso. Que é o novo perfil de uso. Que é isso. Que é aquele morador do conselho, que é o próprio síndico que mora no condomínio, que ele está ali para apoiar. Às vezes o que a pessoa precisa é só alguém para conversar.
Ah, como assim? Poxa, aconteceu uma situação, por exemplo, que alguém precisou chamar uma ambulância, precisou chamar um SAMU. Né? Muito morador faz esse tipo de questionamento. Como que a portaria remota age a respeito disso? Se a gente for contactada, por exemplo, através de um interfone, a gente vai chamar o SAMU imediatamente, remotamente. A gente vai chamar. E vai acionar a lista de emergência do condomínio, informando que existe uma pessoa no condomínio e que a portaria, precisando de auxílio, que a portaria remota chamou o SAMU. A gente vai dar esse parecer. Inclusive, numa situação, por exemplo, de incêndio, de bombeiros, a gente consegue acionar a abertura automática das portas remotamente e chamar os bombeiros remotamente e essa informação ser espalhada pelos aplicativos automaticamente. De forma rápida, né? E isso faz com que você tenha uma presença dentro do condomínio, mesmo não tendo ali um prestador de serviço 24 horas dentro de uma guarita. Porque às vezes esse prestador mesmo, ele não vai estar disponível quando você precisar. É uma falsa sensação. Às vezes esse cara, por exemplo, ele está preso dentro do banheiro, né? Ele foi lá e às vezes o morador está lá 20 minutos tentando entrar no condomínio porque não tem alguém apertando um botãozinho para ele entrar. E aí o morador ficou 20 minutos para fora do condomínio porque o funcionário está dentro do banheiro. Isso acontece no dia a dia. É que as pessoas não param para fazer essa análise. Então, dentro do sistema de portaria remota, você tem que ter sim uma mudança são os paradigmas, né? Você vai ter que ter uma mudança dentro do conceito dos moradores, mas você faz com que os próprios moradores participem mais de tudo isso. Eu costumo dizer até que o sistema de portaria remota ele tem um auto-monitoramento de tudo. Então, por exemplo, se um produto, uma controladora para de funcionar, na tela do meu operador aparece uma tarja vermelha, falando assim, olha, esse portão está fora do ar. E aí a gente já aciona a equipe técnica imediatamente para ir no condomínio, independente da hora, independente do olhar, para entender o que aconteceu. Às vezes a gente consegue solucionar isso remotamente, às vezes a equipe precisa ir até o local. Só que o morador ele já está olhando isso. Né? O morador ele já está participando. Você percebe que no sistema de portaria remota, os moradores participam muito mais da rotina do condomínio. Eles se sentem na obrigação de participar mais da rotina do condomínio. E isso é bom para a segurança do condomínio, porque às vezes a quebra de segurança, por exemplo, ou a quebra de funcionamento, é justamente por uma omissão do morador. Às vezes aquele portão nunca é arrumado, porque o morador sempre vai lembrar que o seu João está lá para abrir o portão para ele. Muito. E agora, como existe uma portaria remota, ele vai analisar o funcionamento daquele portão todo dia. Ele vai estar um funcionamento perfeito. Muda o atendimento, a entrega é totalmente diferente. A entrega é diferente. Você tem a participação maior de todos os moradores, né? O morador ele passa a olhar mais para o condomínio dele. Ele passa a valorizar mais cada detalhe do condomínio dele quando tem um sistema de portaria remota. E isso é bom, inclusive, para o gestor, porque uma das coisas que a gente escuta muito é o síndico, em determinado momento, falar assim, olha, eu tenho uma dificuldade para mostrar as nossas ações dentro do condomínio, para mostrar tudo que eu fiz aqui dentro desse condomínio. Você pode ter certeza, com o sistema de portaria remota, em 3 meses, todo mundo vai olhar até o detalhe que você fez no condomínio. As pessoas vão olhar realmente. Então, é a participação. A entrega é uma entrega de todos, é uma participação de todos têm que estar ali na sinergia e flui muito bem. Eu brinco muito com os nossos clientes que são os 3 primeiros meses. Nos 3 primeiros meses vai existir aquela quebra, vai existir aquela falsa sensação de ai, mas eu tinha uma pessoa aqui, agora eu não tenho mais. Passou os 3 primeiros meses, a pessoa já passou por uma situação que ela foi atendida de maneira muito rápida, já aconteceu uma situação com um produto que ela teve dúvida e foi sanada rapidamente, os familiares dela já visitaram ela e acessaram o condomínio pelo interfone ou pelo fluxo de atendimento. Aí acaba aquilo. Então, os nossos clientes mais antigos, eles nem lembram mais como funcionava antigamente. Eles até falam, nossa, antigamente eu tinha que ficar esperando alguém abrir o portão para mim, agora eu chego, já passo, abro rápido, resolvo minha vida, não tenho mais ninguém me olhando o que eu tô fazendo, porque também tem aquela coisa, acabou né? No condomínio. Eu não queria dizer, mas existe também isso, né? Existe aquela impessoalidade que antes não tinha. Antes você tinha morador que descia lá para perguntar o que estava acontecendo com o apartamento vizinho. Agora não tem mais isso. A tua vida ganha uma privacidade maior também. Esse é um ponto importante. Flavião, obrigado por ter participado. Imagina, eu que agradeço. É muita coisa. Esse tema de portaria virtual é uma coisa que a gente abordou até com o Leonardo,
com 2 programas, se não me engano. Sim. Mas é muito amplo. Vamos ver se a gente marca um novo programa para falar só desse novo cenário de portaria virtual. Claro. Porque acho que é importante a gente entrar no detalhe. E aí a tecnologia muda sempre, né? Grande abraço. Obrigado, viu? Abração. E para você que está nos assistindo, se você não acompanha nosso canal, por favor se inscreva. Se gostou desse programa, curte, faz seu comentário, porque é muito importante para a gente. E nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Vai aparecer aqui o nosso Instagram e eu espero você no próximo programa.